Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. E com vocês aqui hoje, Yurão, dando aquela palavra para vocês, aquele devocional. E hoje eu queria falar com vocês sobre fé inabalável. Então antes de começar o assunto aqui, você já sabe, né? Você que já faz parte do canal, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, manda para aquele amigo, fala assim, segue nós nas outras redes sociais também. Você que gosta de ouvir em áudio, temos Spotify. Você que gosta de ver uns videozinhos curtinhos, umas mensagens mais rápidas, estamos no Instagram, fazendo Reels, _ Diário de um Pecador. Cola com a gente, segue a gente no canal. Você que não é seguidor ainda, tá vacilando, hein? Tá vacilando. Segue nós no canal e bora lá! E eu queria começar com vocês lendo Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, vai dizer: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E hoje eu queria falar com vocês sobre fé, né? Aqui a palavra, esse versículo para mim é o essencial sobre fé. Que fé, assim como fala, né, a palavra de Deus, é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, nós temos fé que Deus existe, né? Que Deus é o Criador do mundo. Nós podemos ver a criação dele, as coisas que ele faz na nossa vida. Se você segue nosso canal, vai ter uns testemunhos aí de vida. Fé é isso, quando nós sabemos, colocamos nossa confiança em Deus, sabemos que Ele irá fazer, ou não, né? No caso, Deus não faça isso, dê um sinal, e nós sabemos que Ele irá fazer conforme a vontade dEle. Mas como nós sabemos isso? Nós não temos talvez uma prova, as pessoas perguntam, mas por que você confia que você vai ser curado? Um exemplo, né? E você tem aquele sentimento sabendo que Deus irá fazer sem, talvez você nadando contra a corrente, talvez tudo mostrando que não vai dar certo, mas quando nós temos fé em Deus, nós sabemos que irá acontecer. E como nós podemos ter essa fé inabalável? Primeiramente, queria falar para vocês por que devemos ter fé. Em Hebreus, assim no capítulo 11, continuando, no verso 6, vai dizer: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Então aqui, por que nós devemos ter fé? Primeiramente, para agradar a Deus. Então você, jovem cristão, que está na caminhada com Deus, você que quer agradar a Deus, você precisa ter fé em Deus, fé que Ele existe, fé que Ele é o nosso Salvador, e assim nós podemos agradar a Deus. E ainda Ele é tão bom que Ele nos dá coisas, né? Vamos dizer assim, nos dá bênçãos assim, mesmo muitas vezes a gente não merecendo, a gente não merece, infelizmente a gente não merece, mas Ele ainda nos dá bênção de acordo com a nossa fé que nós temos nele. Então nós devemos ter fé para agradar a Deus. E um exemplo na Bíblia que nós temos, que fala assim, né? Um exemplo de maior fé que nós temos. Na Bíblia vai falar sobre um centurião, né? Então ali nós vemos que ele está passando por um momento da saúde inabalada, né? Do pessoal ali que ele conhece, do amigo, da família. E ele está vendo Jesus, tal, ele não queria incomodar Jesus. Só que num certo momento ele vai e fala com Jesus. E no verso... Aqui em Lucas capítulo 7, no verso 9, vai dizer assim: Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Por que Jesus fala sobre essa fé em específico? Porque aquele homem, ele disse que apenas com a palavra de Jesus, falando que seria curado, aquele servo dele, né, seria curado. Imagine, você está ali com Jesus, né? A maioria das pessoas tinha uma fé muito grande, eu creio. Nós vemos mulher do fluxo de sangue que estava ali passando um período da sua vida
por sangramentos assim que não parava, passou por diversos médicos e não era curada, ela teve a fé de tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Outras pessoas, Jesus faz uma lama ali, né, no chão, passa no olho do rapaz, o cego volta a ver. Então muitas coisas, as pessoas acreditavam que Jesus estava ali e seria curado por tocar, pela presença de Jesus. Mas esse servo, esse centurião, ele teve uma fé muito grande. Porque ele diz que apenas pela palavra de Jesus, aquele amigo, aquele servo que ele tinha, aquele familiar talvez, seria curado. Somente pela palavra de Deus. E para termos uma fé inabalável, nós precisamos entender algumas coisas. Eu acredito que nós devemos ter a presença de Deus na nossa vida para ter uma fé inabalável, né? Muitas pessoas me perguntam como eu consigo, né? Eu sou uma pessoa bem calma, assim, né? Como eu consigo ter essa paz, né? E se as pessoas que me conhecem sabem que eu passo algumas dificuldades em casa. Na minha casa eu sou só eu que sou cristão, né? Então, tipo, imagine, algumas decisões são tomadas, tipo, eu tenho outra cabeça, assim, para tomar as decisões. E as pessoas me perguntam como que eu consigo ter essa paz. E eu acredito que tudo que eu já passei na vida, eu permaneço essa paz sabendo que Deus está comigo por essa fé que eu tenho em Jesus Cristo, a presença de Deus na minha vida. E nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o que representava a presença de Deus, né? Nós temos a Arca da Aliança, né? Representava a presença de Deus ali na terra, no tabernáculo. E o que tinha dentro dessa arca, né? Nós tínhamos as tábuas, né, da lei ali, né, na qual Deus escreveu as leis. Nós temos o cajado de Arão. Então, quando Israel estava ali, né, culpando Arão, né, falando que, tipo, quem escolheu ele como profeta, tal, ele queria mandar muito, vamos dizer assim. Então Deus escolhe através do cajado que florescesse, seria o profeta, né, o que guiaria, né, Israel. E nós temos o maná de Deus, ali no momento que Israel estava no deserto. Então eles estavam caminhando e o povo reclamando que estava com fome, que preferia estar no Egito, acabou de ser escravo, eles queriam voltar a ser escravo e Deus manda maná de Deus. Então essas três coisas para mim representam a presença de Deus. E em qual sentido? Tábuas, para mim, vou trazer uma alegoria, uma representação, né? Na verdade, algumas delas são verdadeiramente isso. Mas as tábuas representam a palavra de Deus, né? Nós vemos Jesus sendo tentado no deserto e ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vemos que as tábuas representam a palavra de Deus. A presença de Deus é quando você busca a palavra. Algumas pessoas falam, Deus fala comigo. É claro que essas pessoas querem ouvir audíveis, né? Então é uma piadinha. Se você quer ouvir a palavra de Deus audível, leia a Bíblia em voz alta. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. É na onde Deus usou pessoas, através das pessoas ali, escreveu aquilo que ele queria falar com a gente. O maná é a provisão de Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós vivemos a provisão de Deus. Confiando que, tipo, mesmo que falte alguma coisa, Deus não desamparará, né, na nossa vida, não deixou a sua presença longe da gente. O maná é essa provisão de Deus na nossa vida. E o cajado para mim representa o poder de Deus. O poder de Deus na nossa vida, né? Nós vemos que muitas pessoas na Bíblia falavam que não iriam fazer tal coisa, né? Não iriam guerrear, não iriam entrar na terra prometida se a presença de Deus não estivesse com ele. O poder de Deus nas nossas vidas. Jesus se manifestava através do poder de Deus, fazia a vontade do Pai, curava pessoas. Então, essas três coisas representam a presença de Deus na nossa vida. Quando nós temos essas três coisas, sabendo que Deus provê, sabendo que Ele transforma a nossa vida com poder, e quando nós buscamos na palavra de Deus, nós temos a presença de Deus que é onde nós devemos botar a nossa fé. E essa fé, ela tem um preço. Em Lucas capítulo 14, verso 26, vai dizer assim: se alguém vem a mim
e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser chamado meu discípulo. Pois qual de vocês pretenderam construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Deus aqui, Ele coloca um preço na nossa fé, né? Então, se você tem fé em Cristo, e isso aqui é até uma pontadinha, né? Que eu vou cutucar assim, uma cutucadinha, que muitas pessoas falam que elas são cristãs, só que você olha para a vida dela e você vê que aquela pessoa não é cristã, mas ela fala que é cristã. O que vai diferenciar essa pessoa? E eu digo que quando a gente tem fé em Deus, a palavra de Deus vai dizer que não somos salvos por obras, mas pela fé em Cristo, né? Só que a fé sem obras é uma fé morta. Então, quando nós vemos a pessoa que se diz cristã e nós entendemos que nós somos salvos pelas obras, mas sem as obras a gente não tem fé, nós devemos ter uma disciplina assim na nossa vida, devemos fazer certas coisas que mostram que a gente é cristã, né? Uma árvore você reconhece pelos seus frutos. Então, se nós estamos ligados em Jesus, nós seremos cristãos. Então, nossa fé deve estar em Cristo Jesus, para que nossa mentalidade, nossas atitudes mudam. Então, aqui Jesus vai falar, né, sobre carregar sua cruz. Então, para você ter uma fé inabalável, você deve deixar as coisas do mundo, você deve largar, ser sacrificial por amor a Deus, sabendo que Deus, ele age em confiança. Então você deve botar a sua confiança em Jesus, buscar na palavra e saber do poder de Deus na nossa vida. Então, permaneça em Jesus Cristo, coloque sua fé em Jesus. Então, se você quer ter uma fé inabalável, busque a Deus, sabendo que a nossa fé está em Deus, não pelas coisas que nós fazemos, mas sabendo que Deus faz na nossa vida. Beleza? Tamo junto, galera. Segue a gente e fica com essa frase aí que tem todo o final do diário aqui. Você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Então, fica com a gente. Falou. Bye, bye.